Dr. Quirino Cordeiro Júnior, que é secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. Bom dia, doutor Quirino, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre um tema de tamanha relevância para toda a sociedade brasileira, que é o enfrentamento às drogas. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos aqui você ter aceitado o convite para participar com a gente. Doutor, eu queria que você começasse explicando para o pessoal a existência desse plano nacional, né, para combater a redução da demanda de consumo de droga, né, da dependência química. Você podia comentar um pouquinho para a gente? Claro. O Brasil vive hoje um momento especial no que diz respeito às políticas públicas de enfrentamento às drogas. É isso porque, desde o início da gestão do presidente Bolsonaro, em 2019, nós temos trabalhado nessa frente, para que os amigos possam entender. No início do ano de 2019, mais precisamente no mês de abril, foi publicada aquela que é considerada a nova política nacional sobre drogas, foi publicada por meio do decreto presidencial 9761. E um pouco depois, então, no mês de junho também daquele ano, 2019, foi publicada a nova lei de drogas. São duas novas normativas que buscam dar novos direcionamentos para o enfrentamento às drogas no Brasil em todas as suas frentes. Nós temos trabalhado aqui no governo federal na frente de repressão ao narcotráfico, ao crime organizado ligado ao narcotráfico. Os amigos têm acompanhado, nós temos conseguido, por meio de ações nunca antes realizadas no Brasil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, nós temos batido recorde atrás de recorde na apreensão de drogas. Nós temos também nessa frente, trabalhando no enfrentamento ao narcotráfico, nós temos isolado lideranças do narcotráfico em presídios federais, em presídios de segurança máxima, por meio de uma medida provisória publicada pelo governo federal, medida provisória 885, nós conseguimos publicar uma lei, a 13.886, e por meio dessa lei nós temos realizado uma ação de grande relevância, que ainda durante o curso do processo contra o narcotraficante, nós temos conseguido fazer uma alienação dos seus bens, ou seja, nós temos conseguido retirar os seus bens, e por meio de leilões nós temos conseguido, então, recursos, e pegar esse recurso e aplicar em políticas públicas, tanto na área de repressão, como também na área de prevenção, cuidado e tratamento de dependentes químicos. Ou seja, nós temos buscado matar dois coelhos numa única cajadada, ou seja, retirar bens do narcotráfico, retirar o poder financeiro das organizações criminosas e pegar esse dinheiro e aportar no enfrentamento às drogas. Na área de prevenção, nós temos realizado uma série de ações da prevenção ao uso de drogas. Nós criamos um sistema nacional de prevenção para que possamos atuar em várias frentes. Uma dessas frentes é na escola. Nós firmamos um acordo de cooperação técnica com o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares. Nós temos buscado incentivar, então, a prevenção nas escolas por meio da atuação de policiais militares, um programa chamado PROERD, que é o programa hoje de maior capilaridade nas escolas de todo o Brasil. A ideia de nós termos o trabalho da Polícia Militar nas escolas, obviamente, não é só trabalharmos a prevenção de drogas, mas a presença do policial militar na escola ajuda também a termos um ambiente mais seguro nas escolas, para alunos, para professores. Nós também, com essa situação, conseguimos ajudar os alunos a se desenvolver com princípios, com valores, que é o que nós precisamos em nosso país. Temos outras linhas de atuação, por exemplo, trabalhar com crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade social, um programa chamado Profesp, que trabalha no contraturno escolar. Esse programa é muito importante, uma parceria do nosso Ministério, o Ministério da Cidadania, com o Ministério da Defesa. Então, crianças em situação de vulnerabilidade social passam contraturno escolar, ou seja, se elas estudam de manhã, no período da tarde, elas vão para a unidade das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, onde elas realizam atividades esportivas. O nome desse programa, então, é o Profesp, Programa Forças no Esporte. Então, com isso, a criança consegue ficar protegida da ação do narcotraficante, protegidas de serem cooptadas pelo narcotráfico e também ficam protegidas do acesso às drogas. E também, nessa situação, podem se desenvolver num ambiente sadio, incorporando valores importantes. Temos trabalhado outras ações na área de prevenção
acidentes automobilísticos. Nós fizemos um acordo de cooperação técnica com o Denatran e temos trabalhado essa questão também. Temos trabalhado também com a redução das taxas de suicídio relacionados ao uso de drogas. Enfim, nós temos várias ações na área de prevenção. E na área do tratamento e recuperação de pessoas que, infelizmente, se enveredaram pelo mundo das drogas, vale aqui lembrar que nunca antes foi investido tantos recursos federais nessa frente de recuperação, propiciando que brasileiros que entraram para o mundo das drogas possam realmente se recuperar de maneira efetiva. Para que os amigos possam ter ideia, acesso a um número, até 2018, antes do início dessa gestão do governo federal, o Brasil aplicava recurso para o financiamento de cerca de 2.900 vagas em comunidades terapêuticas, são casas de recuperação de pessoas com dependência química. Nós saltamos, em 2019, para mais de 11 mil vagas financiadas para o tratamento gratuito de pessoas com dependência química nessas entidades. E agora, se Deus quiser, nos próximos meses, nosso objetivo é ampliarmos ainda mais, chegando a mais de 20 mil vagas financiadas, ou seja, para que nós tenhamos uma ação completa em todas as frentes: repressão ao narcotráfico, prevenção às drogas e recuperação de dependentes químicos. Nós, nesses 2 anos de governo federal, nós já internamos nessas entidades, nas farmácias terapêuticas, mais de 65 mil pessoas. E temos trabalhado também com os grupos de mútua ajuda e apoio familiar, e nessa perspectiva temos ajudado as famílias dos dependentes químicos para que elas possam se fortalecer e ajudar essas pessoas no seu processo de recuperação. E uma outra frente que nós temos trabalhado é na frente buscando que as drogas ilícitas hoje não sejam legalizadas no Brasil. Nós temos algumas frentes de ação junto ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, e agora, junto ao Congresso Nacional, mais especificamente, junto à Câmara dos Deputados, isso porque nós estamos tramitando lá um projeto de lei, que é o 399, que é o maior risco para a legalização da maconha no Brasil. E nós não podemos permitir que isso aconteça em nosso país. Perfeito, doutor Quirino. Carlos Dias queria fazer algumas perguntas. Bom, doutor Quirino, primeiramente agradeço a oportunidade também de estarmos aqui com o senhor, né, seu dirigente também interesse em estar conosco, esclarecer e uma matéria de ponto gravíssimo, né, que é o PL 399/2015, o substitutivo, né, que foi feito. Mas eu antes gostaria de tecer alguns comentários rápidos, que a gente fala muito da prevenção, né, e a gente sabe muito bem que as políticas dos governos anteriores foram no campo da redução de danos, que era exatamente no avanço do estímulo ao uso, né, que é distribuir seringa, é dizer condições confortáveis para o usuário se utilizar, proliferação de cracolândias que a gente viu nos grandes centros urbanos, essa política que foi gerada anteriormente. Mas eu gostaria de marcar apenas 2 pontos nesse aspecto. Um deles, que é a degradação humana, que a gente, enfim, assiste a olhos vistos. Nós somos testemunhas nos grandes centros dessas pessoas, enfim, que foram, infelizmente, por esse caminho e estimuladas mesmo por uma ausência de uma política pública que as defendesse e defendesse a sociedade. O segundo ponto que eu gostaria de colocar com clareza, que aí atinge esse PL 399, que é o seguinte: nós estamos falando, às vezes, aqueles, né, que querem a legalização das drogas, que falam do direito do usuário, da liberdade de poder, enfim, usar a droga, etc. Eu queria contrapor com outra medida, que é a seguinte: será que nós não temos o direito, por exemplo, de saber quem usa droga? Qual de nós, por exemplo, entraria numa sala de cirurgia sabendo que o médico foi fumar maconha ali para dizer que ele tem um desempenho maior, né, na hora que ele faz a cirurgia? Quem, por exemplo, o pai, a mãe, que manda o filho, por exemplo, para um ônibus escolar ou mesmo um ônibus comum para a escola, não tem o direito de saber se aquele motorista é usuário de droga, né, se ele fuma maconha, porque ele dirige melhor o ônibus fumando maconha? Então a gente tem que acabar com essa proteção dos ilícitos, né, e permitir. Eu sei que às vezes parece um comentário meio bizarro, mas é lógico, porque eu tenho direito de saber, por exemplo,
se a babá da minha filha, por exemplo, usa maconha, se o motorista, se o piloto do avião que eu vou, de repente, utilizar para trabalhar, ele teve um histórico de uso. Então, quer dizer, a sociedade não tem capacidade de se defender, não só dos narcotraficantes, mas também dos usuários, que são tidos como pessoas que seriam inatingíveis, né? Como se fosse um direito deles utilizar a droga e expor todo mundo a riscos consequentes a essas drogas que eles utilizam. Então, esse aspecto eu queria colocar, doutor Quirino, dizendo o seguinte, que além de toda a dificuldade que a gente tem de combater o narcotráfico, todas essas fontes ilícitas, né, de lavagem de recursos, branqueamento de capitais, enfim, e uma política negativa em relação à repressão, né, aos bandidos, aos narcotraficantes, e nós estamos vendo as comunidades nossas todas invadidas, né, e as pessoas reféns, né, de um Estado mais do que paralelo, porque a expressão paralelo já nem cabe mais ali, é um estado criminoso, né, que essas pessoas vivem reféns. Eu gostaria de ouvir seus comentários nesse aspecto e eu gostaria que o senhor detalhasse melhor esse substitutivo e colocar para as pessoas claramente que parece que a intenção do parlamentar que fez esse substitutivo é exatamente liberar a utilização da maconha. Eles chamam de recreativo, né? Eu queria que também o senhor fizesse uma qualificação sobre isso. O que pode ser recreativo de uma maneira tão danosa, né? Bom, Carlos, então, essas questões que você colocou são da ordem do dia. Então, primeiramente, no que diz respeito às estratégias de cuidado, de um pretenso tratamento que era oferecido para as pessoas com dependência química em gestões anteriores do governo federal, que eram totalmente descabidas. Basicamente, o que se buscava, né, numa postura absolutamente leniente em relação ao cenário das drogas, o que se buscava na oferta de cuidado, tratamento do dependente químico, não era ajudá-lo a sair das drogas, não era ajudá-lo a se recuperar de maneira efetiva, como que nós estamos fazendo agora na gestão do presidente Bolsonaro com as ações que eu acabei de trazer aqui. O que se buscava, na verdade, basicamente, era manter o indivíduo em uso e ajudá-lo a reduzir eventuais danos que as drogas causariam para ele. Ou seja, na realidade, não se buscava fazer com que esse indivíduo abandonasse as drogas, mas apenas que ele reduzisse eventuais problemas que ele poderia ter. E nós sabemos que isso é uma situação completamente inadmissível, né? Nós não podemos aceitar uma política pública na área de dependência química que não busque ajudar de fato as pessoas a saírem do mundo das drogas, abandonarem essa condição, que uma política pública que não ajude o indivíduo a se recuperar, a voltar para a sua família, a voltar para a sociedade, ter uma vida produtiva, ter uma vida cidadã. Então, nós mudamos uma perspectiva, então, chamada de redução de danos e passamos para uma perspectiva de busca de abstinência e de recuperação efetiva do dependente químico. Nós não aceitamos no governo federal nenhum tipo de condescendência, leniência em relação às drogas, em relação ao seu uso. É importante nós trazermos aqui, Carlos, porque essa discussão do PL 399, que é o projeto de lei que está sendo tramitado no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados, porque hoje, daqui a pouco, segunda-feira, às 13 horas da tarde, esse projeto de lei será votado numa comissão especial na Câmara dos Deputados, que foi criado para apreciar o tema. Vale aqui, enfim, nós fazemos uma breve consideração histórica, Carlos, para que os amigos possam entender essa situação e o grave risco que a sociedade brasileira tem numa eventual aprovação desse projeto de lei no dia de hoje, lá na Câmara dos Deputados. A primeira coisa, enfim, para nós entendermos é que, lá em 2015, então, um parlamentar chamado Fábio Mitidieri apresentou um projeto de lei que, naquela ocasião, buscava viabilizar a comercialização de medicamentos derivados de cannabis na sua formulação. Basicamente, então, esse projeto de lei, lá em 2015, buscava ofertar medicamentos para as pessoas que precisavam. Então, era isso que esse projeto de lei buscava. Entretanto, no ano de 2019, o antigo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, num acordo que foi feito,
com grupos que defendem a legalização da maconha no Brasil, o presidente Rodrigo Maia, então, criou uma comissão especial para avaliar e debater esse tema. O que acabou acontecendo, então, é que agora, no início desse ano de 2021, foi apresentado um substitutivo àquele antigo projeto de lei lá de 2015. E é interessante, para que as pessoas possam entender, que já de cara houve uma mudança importante no seu objetivo, né? Antes, então, nós falamos que aquele projeto de lei buscava viabilizar a oferta de medicamento para as pessoas. Esse projeto de lei mudou o objetivo e colocou que esse projeto de lei, caso seja aprovado, vai criar uma lei que dispõe sobre o marco regulatório da maconha no Brasil. Então, é isso que está ali no substitutivo, a criação de um marco regulatório da maconha no Brasil. Então, nós tínhamos um projeto de lei, né, lá em 2015, que tinha um artigo apenas, agora nós temos um projeto de lei com 60 artigos, né? É interessante porque já no seu artigo 1º, esse substitutivo atual, ele fala que no Brasil, se esse projeto de lei for aprovado, estarão liberadas as seguintes atividades: cultivo, ou seja, plantação de maconha, processamento, pesquisa, armazenagem, transporte, produção, industrialização, manipulação, comercialização, importação e exportação de produtos à base de maconha. Porém, não fala que é apenas para fins medicinais, porque não o é. Esse projeto de lei, nessa versão atual, então, é o que nós chamamos de um cavalo de Troia, ou seja, ele fala, na verdade, que vai tentar oferecer remédio para as pessoas, mas basicamente, o que ele faz é criar no Brasil um narco negócio, um narco estado, buscando então legalizar a maconha no Brasil em várias frentes. Nós temos algumas situações aqui, viu, Carlos, que eu acho que vale a pena nós trazermos para as pessoas que estão nos acompanhando, para os amigos que estão nos vendo agora, que são quais são os principais riscos, então, que esse projeto de lei, nessa versão atual, acaba trazendo. A primeira delas, então, está lá no artigo 5º do projeto de lei, que é a liberação do plantio, né, da maconha com doses altas de THC. O THC é a substância da maconha que causa os efeitos entorpecentes. Então, poderia ser liberado, de acordo com o artigo 5º desse projeto de lei, na versão atual, a plantação de maconha com alto teor de THC, que é essa substância que tem ação psicoativa. Um outro problema que nós temos, além da liberação do plantio de maconha em larga escala, podendo inclusive plantar maconha com altos teores de THC, no item lá na seção que fala sobre os medicamentos à base de cannabis. No artigo 17, é interessante, o primeiro risco nessa frente de medicamentos, então, é a não necessidade, a não obrigatoriedade de estar nas embalagens, nos rótulos desses medicamentos, o alerta de que o THC causa dependência química. O que mostra para a gente que o interesse, na verdade, não é orientar a população em relação aos riscos do consumo de eventuais remédios que possam conter THC. Uma outra coisa também importante, no artigo 18, é que fala ali que não haverá restrição quanto aos critérios terapêuticos para prescrição desses medicamentos. Hoje, na verdade, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina restringe o uso dessas medicações derivadas de cannabis apenas para situações que têm comprovação científica, que é basicamente controle de crises convulsivas, crises epiléticas em crianças e adolescentes que não têm o tratamento apropriado com outras medicações, resultados efetivos com outros remédios. Aí, então, derivados de cannabis podem ser utilizados. Nesse projeto de lei, então, tira essa questão, né? Não há necessidade, então, da comprovação científica, não há necessidade de nenhum tipo de regulamentação do Conselho Federal de Medicina. O que pode fazer aqui no Brasil, pode ocorrer no Brasil, que aconteceu, por exemplo, em estados americanos, como a Califórnia, que liberou esse tipo de situação, de pessoas irem buscar prescrição médica para ter acesso a esses remédios com altos teores de THC, dessa substância que causa o barato da maconha, e não para uso medicinal, mas são dependentes químicos que vão buscar essas receitas médicas, essas medicações,
para uso entorpecente. E, por fim, acho que o último grande risco que está embutido nesse grande cavalo de Troia, né, nesse grande engodo que está sendo apresentado para a sociedade brasileira, é a possibilidade da produção, da fabricação, então, de produtos derivados de cannabis, não apenas para fins medicinais. E aí o artigo 23 desse projeto de lei diz que é autorizado, então, no Brasil, se esse projeto de lei for aprovado, a produção e a comercialização de produtos tais como cosméticos, produtos de higiene pessoal, celulose, produtos de uso veterinário sem fins medicinais, e é autorizado também a produção e comercialização de gêneros alimentícios e suplementos alimentares, sendo permitido, inclusive, que esses alimentos e esses suplementos alimentares contenham a presença de THC, que é essa substância que causa, então, a ação entorpecente da maconha. Logo, então, no Brasil, se esse projeto de lei for aprovado, nós teremos a liberação do plantio de maconha, plantio em larga escala, com plantas com altos teores de THC. Nós teremos, no Brasil também, a possibilidade de prescrição médica de maneira absolutamente descontrolada, que pode favorecer o uso desses remédios, não para fins terapêuticos, mas para fins entorpecentes. E nós poderemos ter no Brasil a liberação da produção de produtos à base de cannabis para fins cosméticos e para fins alimentícios, inclusive com altos teores de THC. Nossa, gravíssimo isso, gravíssimo. Carlos. E o que precisa também a gente marcar que é uma operação que envolve mega investidores internacionais. Não pensem que estão preocupados com os efeitos, né, positivos eventuais, que também não estão muito bem comprovados em relação da utilização da cannabis sativa, né? Então, às vezes, e tem, pelo que eu conheço, apenas na questão das convulsões e tal, mas também eu diria que é um tratamento que, enfim, está muito homologado, enfim, não está muito bem pesquisado nesse aspecto. Existe uma pressão, de fato, numa legalização da maconha, a extensão do seu plantio. E prestem bem atenção, quem vai controlar esse mercado? Vocês acham que bilhões e bilhões de dólares por ano que esse comércio internacional de narcotraficantes vai ser feito por uma farmáciazinha da esquina aí da sua casa? Alguém vai vender a maconha para o sujeito fumar, né, ou produzir em casa de uma maneira... Vocês acham que isso vai combater o narcotráfico internacional, ou até mesmo a presença de traficantes nas suas cidades? Não existe. Eu duvido aqueles que, por exemplo, possam até, vamos supor que se crie a possibilidade de você abrir um comércio para vender esse tipo de vegetal. Você acha que pela frente disso pode estar pessoas que eventualmente pareçam ilibadas, mas esse comércio, essa produção, essa estrutura toda legalizou um conjunto de criminosos que destruíram famílias e estados. Isso é uma coisa que a gente precisa colocar como ponto de clareza. Eu não vi essa comissão, sinceramente, abrir uma audiência pública, um debate em lugar nenhum, pode ter aberto, então eu posso estar mal informado. Mas a gente vê uma coisa muito mais de interesse interno, né, de um grupo, né, de parlamentares que têm interesse e avançam há muitos anos nessas pautas de legalização das drogas, e fazer com que o Brasil tenha mais esse dano, né, da presença do Estado de maneira equivocada. A presença real, inclusive, de investidores, olha, tem fundo de investimento que opera com a produção de maconha, fundos internacionais. Não sei se os senhores sabem disso, mas existe no mercado financeiro internacional fundos que você, inclusive, pode acessar a partir do Brasil e vender. Então, é uma degenerescência, é uma maldade assim explícita, né? Uma população que precisa, né? Um país que precisa de crescimento, liberdade, ter segurança. Você propor a legalização de uma droga que só faz mal, né? Está comprovado efetivamente, não tem muito o que discutir.
teores altíssimos de THC ou baixo THC têm implicações psíquicas gravíssimas, né? O secretário, doutor Quirino, é psiquiatra, é a pessoa mais adequada para tratar desses assuntos. Você imagina o volume de depressão, o aumento exponencial de suicídios, né, acidentes de carro, enfim, uma série de acidentes caseiros também da mesma forma, morte precoce de pessoas. É isso que o parlamento tem que colocar à disposição do povo brasileiro? A possibilidade da alienação, né, da sua consciência e, ao mesmo tempo, a antecipação da sua morte. E de terceiros, porque eu bem disse aqui, se uma matéria como essa passar, como está o direito daquele que precisa, vamos dizer assim, ser informado de que se relaciona com uma pessoa que é usuário de drogas? Será que isso vai estar protegido por uma questão da estrita privacidade, inviolabilidade da condição privada? Será que nesse caso isso vai acontecer? Ou nós temos o direito de saber que um professor em sala de aula é um maconheiro? É um maconheiro, não estou falando que utilizar para qualquer tipo de qualquer benefício no sentido médico, porque existe uma série de outras drogas lícitas que, enfim, estão disponíveis para isso. Ninguém está pensando em produzir para gerar medicamentos, pelo contrário, estão gerando para expandir um consumo de alienação e domínio de uma população, torná-la totalmente inerte a qualquer coisa. Doutor Quirino, fala um pouquinho sobre o efeito da maconha, que eu acho que é um ponto importante para nós, e falar que, na verdade, esses mega investidores, né, um deles é o Soros, George Soros, investe diretamente no plantio e faz isso nos Estados Unidos. E o objetivo deles é esse, meramente comercial, financista e destruidor independente. É um mercado que eles querem, vamos dizer assim, abrir, né? Então, a pressão, por exemplo, internacional para uma legislação dessa ser feita tem que ser investigado também. Tem que ser investigado, porque, com toda sinceridade, uma proposta como essa, ela aproxima muito, mas muito mesmo, do ponto da criminalidade. É uma coisa que pesa fortemente contra o Brasil, o futuro das nossas crianças, enfim, da nossa sociedade. É inadmissível que uma matéria como essa tenha sido substituída, embora eu não gostei nem da primeira, né? A 399/2015, para mim, eu acho muito ruim. E o substitutivo, né? Entendam bem, o que é um substitutivo? Ele, na verdade, como o nome diz, ele substitui o projeto original. Então ele passa a ser votado com aquele teor e troca exatamente até mesmo a autoria. Então vamos prestar atenção do que essa gente está propondo para o Brasil, porque é verdadeiramente criminosa. Cara, você trouxe questões fundamentais, eu gostaria de tratar então um pouco em relação a elas. Primeira coisa, como eu disse aqui anteriormente, foi formada uma comissão especial em 2019 para analisar esse tema e, enfim, e discutir sobre essa questão. E o que acabou acontecendo foi que o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, num trabalho, então, junto com grupos lá no parlamento, que tem como objetivo claro a legalização da maconha no Brasil, montaram essa comissão especial. E só para que os amigos possam entender, hoje o presidente dessa comissão especial, para a gente ver todo o viés envolvido nessa discussão na Câmara dos Deputados, é o Paulo Teixeira, que é um deputado federal pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo. O relator desse projeto de lei, agora, desse substitutivo, é o Luciano Dutti, deputado federal pelo Paraná, que é do Partido Socialista Brasileiro. Então, nós já identificamos aqui, Carlos, o primeiro grupo de interesse para que esse projeto de lei, então, prospere, para que nós tenhamos, então, a liberação da maconha nos termos desse projeto de lei, que são os partidos, são os movimentos de esquerda, que historicamente tem na legalização da maconha uma bandeira política. O deputado federal Paulo Teixeira, do PT aqui de São Paulo, é conhecido por ser um histórico defensor da legalização da maconha. O que basicamente ele está fazendo, como todos os grupos de esquerda dentro da Câmara dos Deputados, e que compõem essa comissão especial, como PT, PSB, PSOL, eles estão aproveitando, então, esse projeto de lei que já existia lá em 2015, estão buscando pegar uma carona, estão pegar uma brecha nesse projeto de lei,
não com interesses, enfim, na saúde das pessoas. Estão tentando pegar uma brecha justamente para buscar colocar em vigor uma pauta histórica que já defendem há bastante tempo, qual seja legalização da maconha no Brasil. Nós temos um outro grupo, né, como você mesmo adiantou, que é um grupo que busca explorar um mercado da maconha no Brasil. Obviamente que não se restringindo a eventuais usos terapêuticos. O que esse grupo quer é basicamente explorar o mercado da droga no país, independente se isso vai trazer problemas para a nossa sociedade. Então, é um grupo que busca oferir grandes lucros às custas da instalação de um mercado da morte no Brasil, um mercado das drogas, um narcomercado em nosso país. E nós temos, obviamente, como você também já adiantou aqui, um grupo ligado aos movimentos globalistas, como, por exemplo, a Open Society. A Open Society é um grupo que é financiado, um grupo que foi criado pelo George Soros e que sempre vem buscando atuar nessas frentes. E é interessante, né, só para a gente aproveitar esse momento aqui, porque ontem eu estava zapeando aqui a minha TV e, de repente, caiu ali no CNN e quem estava dando uma entrevista era a Ilona Sabó, né, que é hoje a presidente do Instituto Igarapé, que é uma ONG que recebe recursos dessa instituição globalista, a Open Society, mas de outras tantas, e lá a Ilona Sabó estava defendendo de maneira escancarada a legalização da maconha no Brasil, legalização das drogas. Então, nós temos também essa outra frente que busca a todo momento a legalização das drogas em nosso país, que tem interesses claros, enfim, em explorar o mercado e explorar também, enfim, essa legalização nos mercados financeiros. Então, nós temos basicamente essas três grandes frentes que a todo tempo buscam a legalização das drogas no Brasil, buscam flexibilizar o controle sobre as drogas em nosso país. Em relação ao uso médico, que você também nos trouxe aqui, Carlos, uso terapêutico, das centenas de moléculas que compõem a cannabis, nós temos apenas uma, que é o canabidiol, que tem ação terapêutica. Basicamente, ação terapêutica para ajudar no controle de crises convulsivas, crises epiléticas de crianças, adolescentes que não têm bons resultados com outros tratamentos. Mas para outras condições clínicas, o canabidiol não tem ação terapêutica, e vai lembrar que outras substâncias, outras moléculas que compõem a cannabis, como, por exemplo, o THC e outras tantas, não só não tem ação terapêutica comprovada, mas que pode levar, inclusive, a dano, né, para as pessoas, para os seus usuários. Inclusive, hoje no Brasil, as entidades médicas, como o Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, acabam orientando e regulamentando no Brasil a possibilidade de uso apenas do canabidiol e nessa situação clínica específica. E que, inclusive, vai lembrar aqui que esse projeto de lei, nesse formato atual, modifica, inclusive, essa situação. E, por último, aqui eu queria só entrar, né, Carlos, só para falar um pouco sobre os impactos que uma eventual legalização da maconha pode trazer para o Brasil. Acho que é interessante a gente se valer de experiências internacionais, experiência de outros países, né? Ou seja, vale lembrar que esse movimento que busca legalização da maconha em nosso país não é um movimento que está restrito ao nosso país. Existe um movimento internacional que tem forçado a legalização, a redução do controle sobre essas substâncias em vários lugares do mundo. Então, acho que é importante a gente entender resultados de alguns países que acabaram enveredando por esse caminho. Então, primeira questão, sempre que há uma redução do controle sobre uma droga, há o aumento do seu consumo. Essa é uma questão básica. Ano passado foi publicado numa revista internacional importante da Associação Médica Americana, um estudo realizado pela Universidade de Nova York entre os anos de 2008 e 2016, mostrando que em estados americanos que legalizaram a maconha, houve um aumento do consumo, principalmente para a população mais vulnerável, adolescentes e adultos jovens. Tem outros estudos, enfim, mostrando em alguns estados específicos, como Oregon, Colorado, que isso daí também tem acontecido. Foi publicado também, recentemente, um estudo realizado no Uruguai, em 2018, mostrando o aumento do uso da maconha. O Uruguai é um país que legalizou essa droga. Só para que as pessoas possam entender, na população acima de 55 anos, o aumento do consumo foi de
229%. Ou seja, todos os estudos têm mostrado que reduzir controle aumenta o consumo. Por quê? Porque aumenta o acesso das pessoas à droga, aumenta a circulação dessa droga na sociedade. Uma outra questão também que acontece é o aumento do narcotráfico. Diferente daquilo que é advogado por grupos que defendem a legalização das drogas, há um aumento, um fortalecimento do narcotráfico. Por quê? Porque continua sendo mais fácil adquirir a droga no narcotráfico do que no mercado legalizado. Além disso, é muito mais barato, porque não incide imposto sobre o narcotráfico. Então, essa é uma questão importante. Vale lembrar aqui que só no Canadá, por exemplo, só para a gente passar esse dado para as pessoas, só no Canadá, cerca de 75% das pessoas que usam maconha compram a droga no mercado ilegal, no narcotráfico. Então, só para a gente entender, enfim, que é aumento de consumo, aumento do narcotráfico, e só para a gente falar mais 2 pontos aqui, só para finalizar esse raciocínio, há um aumento também da violência. O Uruguai, um país vizinho nosso, novamente, que legalizou a maconha, tem enfrentado um aumento importante das taxas de criminalidade, em especial da criminalidade violenta, como, por exemplo, de homicídio. Só no primeiro semestre de 2018, no Uruguai, houve aumento dos homicídios em 66%. O mesmo tem acontecido, por exemplo, em estados americanos, como, por exemplo, o estado Colorado, que também legalizou a droga. E, com isso, tem aumento do encarceramento. Então, de acordo com um estudo publicado em 2016 pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, mais de 60% dos países que toleram o uso de drogas apresentam aumento do número de presos. Por quê? Se aumenta o consumo, aumenta o narcotráfico, aumenta a violência e, consequentemente, se aumenta o encarceramento. Então, toda essa conversa que esquerda e globalistas adoram trazer para o debate, de que a liberação das drogas iria reduzir consumo, iria reduzir violência, encarceramento e tal, iria quase que acabar com o narcotráfico, tudo isso é mentira. Todos os dados que nós temos mostram exatamente o contrário. Por isso que no Brasil nós não podemos cair nesse conto do vigário, caímos nesse canto da sereia. Sim, nós não podemos embarcar nessa questão da legalização das drogas. E não é uma questão de opinião, é uma questão de dados, né, Carlos? Não, perfeito. Então, a gente está chegando, né, ao final dessa entrevista, agradecer ao doutor querido, mas dizer o seguinte, português muito claro, pessoal, é um projeto de legalização da maconha, esquece questões de efeito medicinal, esqueçam questões do canabidiol, isso não está absolutamente em pauta na Câmara. Esse PL 399 libera o uso da maconha no Brasil, a produção da maconha no Brasil. Ao invés da gente plantar arroz, vamos plantar maconha. Deu para entender? Então é exatamente isso. Então é para rejeitar esse projeto, se manifestem os seus deputados, liguem para a Câmara, procurem PL 399/2015, vejam os links de acesso, vejam quem são os membros dessa comissão e façam o seu trabalho, independentemente de ser do seu estado. Brasil inteiro, porque essa matéria vai afetar o país inteiro. Então, não pressione só os deputados que são dos seus estados, pressione como um todo, porque a legalização das drogas, como já foi exposto aqui, é um flagelo adicional ao país que, enfim, que vem se recuperando, né, de uma forte condição de corrupção, destruição das estruturas, né, as estruturas do Estado, e a gente vê agora, por exemplo, o próprio Estado propor a destruição do seu povo. É uma vergonha, na minha opinião, sinceramente, eu desculpo a minha forma de agir, mas é para essa gente sair todo algemado. Quem propôs um troço desse é tão criminoso quanto aqueles que estão lá fora esperando essa oportunidade para delinquir sem sanção. É isso aí. Bom, Carlos, então, só para aproveitar, posso só aproveitar esse momento final, só para pedir para os amigos que estão nos acompanhando aqui, para nos ajudarem a levantar a hashtag PL399não. Nós precisamos, nesse momento, dessa ação importante de todos os amigos que estão nos acompanhando, hashtag PL399não, contra a legalização da maconha. Não faz sentido nós termos esse projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados. E só para finalizar também, acesso a medicamento, o governo federal já regulamentou esse mercado por meio de duas resoluções da Anvisa, publicadas em 2019 e 2020. Hoje, na verdade, já há possibilidade das pessoas acessarem medicamentos
Na verdade, esse projeto não trata de medicamento, né? Inclusive, agora nós estamos, inclusive, buscando ofertar medicamento para essas pessoas por meio do SUS, para esse grupo restrito de pessoas que precisam de remédio, mas esse projeto de lei não trata de remédio. Esse projeto de lei, ele simplesmente quer se valer, quer se esconder atrás das dores de famílias para colocar a goela abaixo da população brasileira a legalização da maconha. Então, por favor, nos ajudem nesse momento, entre em contato com o seu deputado, levante a hashtag PL399 não. A votação vai ser hoje, 13 horas, na Câmara dos Deputados. Então, entrem lá no link também, na hora da votação, 13 horas, faça a sua pressão, entre em contato com o seu deputado e não permita que esse grupo que quer destruir os alicerces da nossa sociedade tenha êxito.